Olá a todos, meu nome é Jéssica Aira, eu sou cientista socioambiental, eu tenho um mestrado em Políticas Públicas de Saneamento aqui na Universidade Federal de Minas Gerais e a gente está aqui hoje para falar um pouquinho de saneamento em áreas indígenas. Antes da gente conversar um pouquinho sobre saneamento em áreas indígenas, a gente precisa conversar sobre população indígena. E a primeira questão que a gente tem que fazer é falar povos indígenas sempre no plural. Por quê? Há uma diversidade de populações étnico e culturalmente que habitam o nosso território. Segundo o censo do IBGE de 2010, ele destaca que 897 mil pessoas se declararam indígena ou se consideraram indígena. 64% dessa população habitam as áreas rurais do nosso país e 16% estão na área urbana. A maior parte da população urbana ela se concentra na região nordeste do nosso país e a região norte está concentrada a maior parte da população na área rural. Por que essa população habita a área urbana? Provavelmente essa população está desaldeada, porque também tem essa distinção entre população indígena aldeada, ou seja, que habita o território originalmente que eles habitavam desde os tempos primordiais, aquele local que eles têm um simbolismo com relação a ele, e tem aquela população que está desaldeada. Por quê? Ao longo do processo de colonização, houve vários conflitos e essa população ela foi expulsa desses territórios que originalmente habitavam. Então há um novo processo de reterritorialização desse espaço, mas algumas populações não conseguiram isso. Então eles acabam habitando essas áreas urbanas, mas isso não faz deles menos índios do que aquela população que habita a área rural, que está naquele contexto ali de floresta. E aí a gente tem que trabalhar um novo conceito, que é essa questão de desmistificar a ideia de índio puro, em comum comunhão com a natureza, aquele ser inocente que está ali no meio do mato. Há populações indígenas que utilizam tecnologias como o celular, como o computador, tem redes sociais como o Instagram, tem canal no YouTube. Essa utilização desses instrumentos, tecnologias, não faz deles menos índio. Isso significa que eles estão utilizando tecnologias, que eles estão se apropriando desses instrumentos para simplesmente reprodução da sua cultura. E aí, nesse sentido, como eu falei que tem populações que estão na área urbana e na área rural, as populações que estão na área rural, elas têm sofrido um processo de intensificação do contato. São vários conflitos que acontecem na área rural que estão fazendo com que essas populações fiquem concentradas em áreas cada vez menores. E ao contrário do que geralmente a gente tem como comum conceito, ou na verdade uma visão de que essa população está decrescendo, que os povos indígenas estão reduzindo, pelo contrário, eles estão aumentando. E essa população no território que está cada vez menor, acaba fazendo com que o território fique degradado. Porque se você não tem um espaço maior para a reprodução dos seus hábitos culturais, da sua população, você acaba concentrando ali os dejetos, você acaba concentrando ali os resíduos que você utiliza. Além dessa questão do resíduo, que tem também alterado a dinâmica, principalmente de consumo dessa população, também tem a utilização de outras estruturas sanitárias, como por exemplo, a introdução de sistemas de abastecimento de água, porque os rios, os mananciais que essas populações utilizavam historicamente já estão poluídos. Então faz sentido também de proporcionar uma água com qualidade. A Constituição de 1988, ela estabelece que essa população ela tem que ter o direito não só ao território que originalmente habitam, mas também de estruturas que levem em consideração a sua cultura. E nesse sentido, a gente tem várias outras legislações e políticas públicas que reforçam esse sentido de ter estruturas que respeitem a cosmovisão, ou seja, a visão de mundo que essa população utiliza. E nesse sentido, tanto as estruturas de abastecimento de água, como também a construção de banheiros, ou outros instrumentos, ou outro tipo de tecnologia, tem que considerar os hábitos e práticas culturais de cada tipo de população. Por quê? Nosso território é um mosaico cultural de vários tipos de populações. Ou seja, tem populações que falam diversas línguas, tem populações que têm diversos hábitos e habitam territórios completamente diferentes, tanto em termos culturais como também em termos ambientais. A gente tem que pensar um pouco de como que essa questão cultural influencia também na construção de estruturas. A água para consumo humano dessa população, ela tem que estar respeitando as particularidades e peculiaridades daquela cosmovisão, de como que ele percebe o mundo e o ambiente todo, como que ele percebe também o seu corpo, né, a sua saúde. Essa questão do abastecimento de água, ela não só para o consumo humano, mas também para outros tipos de uso, como
a higienização do corpo, a limpeza daquele espaço, para a gente poder pensar um pouco da importância de você conciliar a questão cultural com a introdução de estruturas sanitárias. O povo Enauê, que eu visitei, que reside no noroeste do Mato Grosso, eles praticam defecação a céu aberto, porque eles estão num local muito amplo, né, um território muito grande. E essa questão de praticação da defecação a céu aberto tem também os hábitos sanitários que essa população possui. A partir do momento que eles estão condicionados a um espaço, que foram produzidos centro de saúde, que foi construído uma escola, que foi colocado um sistema de abastecimento de água, você fixa essa população nesse local e você também está proporcionando ali uma degradação do espaço, porque a partir desse momento que há a fixação nesse território, as introduções de tecnologias sanitárias se faz necessário. E nesse sentido, é preciso também repensar como que essa população percebe o seu corpo, como que essa população percebe a saúde, para você poder pensar em quais estruturas são mais adequadas àquele contexto cultural que você está inserido. Então, essa foi a nossa conversa sobre saneamento em áreas indígenas. Eu espero que vocês tenham gostado. É um tema muito complexo para poder se falar com pouco tempo. Então, tem um texto bem legal no site do INCT. Também tem outras informações que vocês podem procurar como minha dissertação. E se vocês tiverem mais dúvidas ou quiserem comentar, pode estar aí na descrição do vídeo que será postado no Instagram. Podem comentar as questões e perguntas que vocês têm. E no mais é isso que eu tinha para poder falar com vocês e até a próxima.